Lições bíblicas até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Lição 14. Missões e a volta do Senhor Jesus. Texto áureo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus, capítulo 24, versículo 14. Verdade prática. A grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Leitura bíblica em classe. Mateus, capítulo 24, versículos de 3 a 14. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Introdução. Nesta oportunidade, encerraremos este trimestre relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da Igreja, a volta de Jesus. Essa bendita esperança é o motor espiritual que motiva e anima toda a nossa prática missionária. A compreensão a respeito da iminência da vinda de Jesus sempre trouxe um senso de urgência para a Igreja do Novo Testamento e, consequentemente, para as igrejas de tradição pentecostal. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, portanto, preguemos urgentemente o Evangelho. Tópico 1. Alcançando o mundo até que Cristo volte. 1. E este Evangelho do Reino será pregado. O texto de Mateus, capítulo 24, versículo 14, afirma que o fim virá somente depois que o Evangelho do Reino tiver sido pregado em todo o mundo. Basicamente, esse Evangelho do Reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da nova vida em Jesus como realidades disponíveis na morte e ressurreição de nosso Senhor. Como podemos ver no comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, aqui, somente Deus sabe o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada conforme os seus desígnios. Até isso ocorrer, a Igreja de Jesus deve transmitir o Evangelho de Cristo a todas as pessoas até que ele volte para arrebatar a sua Igreja. 2. A urgência da tarefa. A urgência da pregação do Evangelho por causa da volta de Jesus é algo posto nas Escrituras. Por isso, os discípulos de Cristo são instados a desenvolver os talentos concedidos por Deus de modo a dar frutos antes da volta do Senhor Jesus. Nesse aspecto, há uma colheita que precisa ser realizada antes do tempo certo da ceifa, ou seja, da vinda de Cristo. Dos obreiros que precisam concluir a obra, mesmo sendo poucos, e da noiva que tem de se ataviar e estar pronta para as bodas com o noivo. Sinopse 1. A pregação do Evangelho é uma tarefa urgente por causa da volta do Senhor Jesus.
Tópico 2. A volta de Jesus atrelada à obra missionária. 1. A relação da volta de Jesus e missões. A volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirmava o grande evangelista Billy Graham. De acordo com Mateus, capítulo 24, versículo 14. Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens com todas as suas forças. Para esse serviço, temos a cooperação do Espírito Santo e a vontade de Deus, que não deseja que alguém pereça. Por isso, cada cristão deve estar à disposição para atender ao chamado da evangelização, pois o fruto do justo é a árvore de vida e o que ganha alma sábio é. 2. O chamado para a igreja. As palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo. Por isso, o Senhor Jesus Cristo continua a chamar sua igreja. Trata-se de um alerta final que precisa ser proclamado até a volta do Senhor. Nesta última hora da igreja neste mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal para a evangelização, a fim de que novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo chamar por ocasião de sua volta. Aproveitemos, portanto, os meios odiernos de grande avanço tecnológico que possibilita à Igreja de Cristo comunicar o Evangelho a toda a raça humana. Sinopse 2. O sucesso da evangelização mundial tem a ver com a promessa da volta de Jesus. Conclusão. Preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nestes últimos tempos quanto à prática missionária. E o nosso desejo é que mais igrejas locais invistam em oração, em recursos humanos e financeiros para alcançar os que ainda se encontram perdidos. Vivemos os últimos dias da igreja no mundo e, por isso, essa obra é urgente. Que o Espírito Santo continue despertando a igreja nestes últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la.